Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração, a casa de Jesus, né? E hoje nós estamos abrindo a semana da divulgação do Evangelho no Lar. Então, todos os anos, o Departamento da Família fica com essa primeira semana de dezembro para divulgar o Evangelho no Lar, pela importância que ele tem. Então, nesta semana, todos os temas são voltados para o Evangelho no Lar, para Jesus, para a família, para o nosso mundo, né? Porque precisamos, sim, de mais evangelhos, de mais Jesus em nossos corações. E, depois dessa harmonização maravilhosa que tivemos, né? Com o grupo vocal Sol Maior, hoje nós vamos continuar com eles. Hoje a palestra é deles. Então, vai ser uma palestra muito bonita, né? Com música, então... Não precisa falar mais nada, né? Quero aproveitar para convidá-los para o nosso Evangelho no Lar online, que acontece todas as segundas-feiras, às 21h15. Ali na frente tem um cartaz, tem o contato, no caso é o meu mesmo, para, se tiverem interesse, só falar com a gente. Aqui no final dos trabalhos, também vou ficar por aqui. Se tiverem interesse de mais informações, de participarem do Evangelho no Lar online, estão convidados, certo? Muito boa tarde a todos nós. Uma tarde chuvosa, mas bastante acolhedora. Esta semana, abrindo a semana do Evangelho no Lar, o tema que nos foi dado, bastante desafiador, Evangelho no Lar, cura? Esse foi o desafio que nos deram, né, Rosângela? E que a gente traz as reflexões aqui para vocês, para dividir com vocês o que nós encontramos. Do ponto de vista espiritual, a humanidade atual pode ser comparada a um imenso número de almas matriculadas em uma escola do ensino médio. Olha nós, ensino médio. Até o momento presente, nós alcançamos imensas conquistas, um grande progresso intelectual, um imenso avanço da ciência, da tecnologia, que nos tem possibilitado obter muitos benefícios para o nosso conforto, o nosso próprio bem-estar. São equipamentos, aparelhos, tecnologias de ponta. Olha aqui, nós estamos cercados de tecnologia digital, celular, esse brinquedinho que todo mundo gosta e ninguém fica sem. São avanços da ciência e da tecnologia, né? Pois é, mas com todo esse avanço, ainda não conseguimos alcançar o mesmo êxito no campo espiritual. O ser humano contemporâneo já navega no espaço, pousa em planetas, envia sondas espaciais, lança satélites diariamente, realiza cirurgias à distância com auxílio de robôs. O médico está lá na Europa, outro está aqui no Brasil, o paciente na mesa do centro cirúrgico, manipulando robôs. Eles vão conversando, um de lá, outro de cá. Cirurgias imensas, maravilhosas, graças a Deus e esse avanço tecnológico. Esse mesmo ser humano desenvolve atualmente vários programas utilizando o novo recurso chamado inteligência artificial, em que nós vemos também progressos na utilização desse recurso. E vamos implorar a Jesus que esses progressos, que
sejam sempre usados cada vez mais para o bem da humanidade e não para desenvolver golpes pelo celular, corrupções, aplicativos de roubo de conta. Então vamos implorar que Jesus nos proteja e nos ampare das pessoas que usam esse dom do Espírito maravilhoso chamado inteligência e usam para o mal. Mas a gente vai passar essa fase. Pois é, mas esse mesmo ser humano, com todas essas conquistas, esses progressos, ainda tem muita dificuldade para se relacionar bem com o seu semelhante. Age muitas vezes como um verdadeiro, um típico homem das cavernas. Haja vista o que os noticiários não cansam de divulgar, o número crescente de feminicídio. Isso é uma vergonha. Um ser humano que não aceita que sua companheira não queira mais viver com ele, então não vive comigo, não vive com mais ninguém. Pá! Acabou. Resolveu a questão. Matou. E isso quando não mata os filhos. Verdadeiro homem das cavernas. Ao mesmo tempo com esses avanços em tantas outras áreas. Parece mesmo o modelo da nossa mão. Na mesma mão, 5 dedos, um diferente do outro, em diferentes alturas. É assim a nossa evolução. Esse mesmo ser humano consegue viajar pelas estrelas, mas não consegue dominar as próprias emoções. Furioso, desperta a fera que existe em seu interior, ainda remanescente, todos nós. Com esses avanços, essas inteligências, vêm descobrindo cada vez mais uma infinidade de novos medicamentos. E, no entanto, esse mesmo ser está cada vez mais doente. Aperfeiçoou a qualidade das sementes, dos grãos, mas vem destruindo o seu próprio habitat, sua casa. É o único ser que destrói sua casa. E põe fogo na casa. Como? Queima florestas, queima lixo, daí o vento leva, queima as matas ciliares, estraga os rios, as nascentes, polui o mar. É o único que destrói a própria casa. Diante desse cenário assustador, eu sei, precisamos reconhecer a necessária e urgente transformação em nossa maneira de viver nesse nosso amado planeta que Jesus deixou tão bonito para nós. Mas essa transformação somente acontecerá com a construção de uma nova consciência e o tratamento adequado para esses seres ainda em processo inicial de evolução. É essa consciência que nos permitirá reconhecer que somos todos filhos de um mesmo Pai, que a paz é o nosso caminho de sobrevivência, que a fraternidade é a melhor política, que o amor é o melhor remédio para curar as relações humanas tão esgarçadas, tão adoecidas. Se a provação te aflige, Deus te concede a paz. Se o cansaço te pesa, Deus te sustente em paz.
te faltar esperança, Deus te acrescente a paz. Se alguém te ofende, Deus te renove em paz. Sob as trevas da noite, o céu fulgura em paz. Ama, serve e confia. Deus te mantém em paz. Sob as trevas da noite, o céu fulgura em paz. Ama, serve e confia. Deus te mantém em paz. A provação te aflige, Deus te concede a paz. Se o cansaço te pesa, Deus te sustente a paz. Se te faltar esperança, Deus te acrescente a paz. Se alguém te ofende, Deus te renove em paz. Sob as trevas da noite, o céu fulgura em paz. Ama, serve e confia. Deus te mantém em paz. Sob as trevas da noite, o céu fulgura em paz. Ama, serve e confia. Deus te mantém em paz. É no centro desse turbilhão que está plantada a essência da missão de Jesus, qual seja, despertar em nós uma nova consciência ancorada, fundamentada no amor e na humildade. Essa nova consciência, capaz de repensar o egoísmo e o orgulho, que são as fontes de todas as misérias humanas. Jesus, nosso querido irmão, é o amigo que nos ajuda na travessia das provações. Se a provação te aflige, é com Jesus. Ele é o mestre que nos ensina os caminhos para o aperfeiçoamento de nossa inteligência espiritual. Caminhos que podem nos levar ao despertar do amor em nossos corações. Pelos caminhos do mundo existem o mal e o bem. Ajude sempre que possa, não olhe como e a quem. Entre verdade
sente paz no viver. Se ofendido, perdoa e busca depressa esquecer. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Pois é, são as pegadas que Jesus nos deixou. Suas pegadas, enquanto passou por aqui. E o evangelho que ele nos deixou, o evangelho é o roteiro para a nossa transformação. O evangelho é o roteiro para a nossa caminhada, para a nossa travessia durante as provações. O céu estava pontilhado de estrelas, naquela enluarada noite fria na longínqua Cafarnaum, na margem do mar da Galileia. Jesus, hospedado na casa de Simão Pedro, falou com bondade. O lar, esse berço doméstico, é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A paz do mundo começa debaixo do telhado que nos abriga. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como falar em harmonia entre as nações? A maior mentira. Vamos aprender a viver em paz entre as nossas quatro paredes. No dia 2 de abril de 1864, houve a publicação do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse livro, nosso querido Kardec nos traz explicações sobre os ensinamentos de fundo moral de Jesus, alinhados com os ensinamentos da doutrina espírita, mas principalmente nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo a aplicação desses ensinamentos nas diferentes ocasiões do nosso dia a dia. Por isso ele é tão prático, manual prático do bem viver. Na casa espírita é muito comum, em qualquer casa espírita, é muito comum a orientação para realizarmos a prática do Evangelho no lar. O Evangelho no lar cura. Tem muita gente que acredita em Wi-Fi, e aí se não tiver. Essas ondas invisíveis que conectam o mundo inteiro. Duvidam, porém, da força da energia, da frequência, da vibração. Pensa que são ideias místicas. São forças, essas mesmas forças, energia, frequência, vibração. Essas forças são a base de tudo o que existe, inclusive esse banco de madeira. As moléculas estão unidas, vibrando, só que a frequência é muito baixa, por isso fica parado. Mas essas mesmas forças, energia, frequência, vibração,
essas mesmas forças são também a base da verdadeira oração, aquela que sai de dentro do nosso coração, dirigida ao mais alto. Orou? Está demorando para ser atendido? Prepare-se para receber muito mais do que pediu. E qual é a orientação para fazer o Evangelho no lar? A orientação prática é a seguinte: reunindo as pessoas debaixo do mesmo telhado, das quatro paredes, escolher uma pequena oração para uma abertura informal de um momento de recolhimento, de oração. E o importante é escolher, de preferência, um dia e um horário fixo durante a semana. Se você não puder fazer todos os dias, se você tiver apenas um dia tranquilo para fazer um horário fixo, então fixe aquele horário, aquele dia da semana para essa reunião. Por quê? Nesse dia, nesse horário, a espiritualidade vai estar presente, agendou o seu horário, e eles vão estar presentes entre nós. Olha que bênção que vai acontecer no nosso lar. Já imaginaram a psicosfera que pode acontecer lá dentro? Quantas mudanças podem acontecer? Então, escolha um dia, um horário, escolhe uma mensagem, esses livrinhos de mensagem para abertura também, pode fazer uma leitura rápida, curtinha, para harmonizar o ambiente, como nós fizemos a harmonização com música, pode fazer com uma mensagem. Ler um trecho do Evangelho, se tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, só abre e vê qual é a mensagem daquele dia. Evangelho que Jesus nos deixou. Ler um pequeno trecho, fazer uma pequena reflexão com as pessoas presentes, e se não tiver ninguém, você estiver fazendo sozinho, faça a reflexão que você vai estar sozinho, entre aspas. Muitos espíritos são trazidos para esse momento para aproveitar também a leitura e as reflexões enquanto momento de aprendizagem. E aí, se tiver mais gente, pode fazer comentários sobre a interpretação ou fazer sozinho. E pode encerrar com uma pequena oração, onde você pode incluir pessoas, fazer seus pedidos, seus agradecimentos, e lembrando de deixar junto ao ambiente, na mesa ou numa cadeira, uma garrafinha com água, que durante essas orações, essas reflexões, essa água será magnetizada, fluidificada, que é a mesma coisa, e essa água pode ser usada durante os outros momentos do seu dia, da sua semana, como verdadeiro medicamento espiritual. E nessa hora, encerra com uma pequena oração, como eu disse. Pode fazer os seus pedidos, lembrando que o pai nunca dá uma pedra para um filho que pede pão. Então, fazer o Evangelho, na verdade, o Evangelho do lar, significa criar momentos de reflexão, de oração em casa. Isso quer dizer elevar os pensamentos, elevar a frequência da nossa vibração, que é o pensamento. Quanto mais elevado, melhor. Elevando a frequência da nossa vibração para entrar em sintonia com os bons espíritos que nos guiam, nos amparam e nos protegem. E fazer o Evangelho no lar é também uma oportunidade para estudar o próprio Evangelho, porque são momentos de estudo para nós e para os espíritos que nos visitam. O Evangelho, o divino roteiro que Jesus nos deixou.
Significa certamente fazer o evangelho no lar, melhorar a psicosfera, a ambiência do lar. Todo mundo tem seus problemas, suas provações que nos afligem. Nessa ambiência melhorada, que nos permite vivenciar um momento em que podemos ser envolvidos pela divina luz. Pode crer, funciona. Hoje, mais de 20 séculos já decorridos, e a casinha de Simão Pedro pode ser encontrada em cada lar que aceita hospedar Jesus. Ele é o mesmo de ontem. Ele afirmava que os doentes é que precisam de médico. Onde houver um coração machucado, um coração ferido, Jesus deseja curar essas chagas doloridas com o seu inesgotável amor. Quando o evangelho ocupa o lar, o coração abre a porta mais facilmente para o médico das almas entrar. Preste atenção. Jesus quer entrar na sua casa hoje. Abra a porta para Ele. Deixe o Mestre curar as suas dores. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares onde fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer,
cura.